Em tempo de crise, as opiniões se dividem entre otimistas e pessimistas. Alguns parecem felizes e não importa o que possa acontecer à volta deles. Outros parecem se contaminar com o clima e têm pensamentos negativos. Os otimistas são os que costumam enfrentar as situações acreditando no sucesso. Já os pessimistas recuam, prevendo uma catástrofe. Você é otimista ou pessimista? Esse é o tema de hoje. Se liga, o Antenados começa agora. Olá, o programa de hoje debate otimismo e pessimismo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o professor Joemar Menezes. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E também recebo os alunos da Universidade de São Judas, o Paulo Fernandes, a Maíra Lobo, a Martina Ceci, o Matheus Oliveira, a Larissa Galfi e a Aline Walk. Sejam todos muito bem-vindos ao Antenados. Obrigada. Eu queria começar conversando com vocês já. Vocês têm uma tendência mais pessimista ou otimista? Otimista. Você é otimista? Muito. Eu também, eu sou bem otimista, eu acho. Nossa, eu Acredito. sou muito pessimista. Eu sou a primeira pessoa que diz que tudo vai dar errado, que as coisas vão pegar fogo. Sério, eu sou a primeira pessoa Você a é pensar que adepto tudo da lei vai de dar Murphy, errado. então, né? Se vai dar Sim. errado... Vai dar errado. A possibilidade de dar errado, pra mim, é sempre enorme. Eu já fui uma pessoa muito pessimista, mas agora eu sou uma nova pessoa, então eu penso sempre em coisas boas e penso que isso atrai também. Ela envelheceu, né? Então Já chegou à maturidade. ficou otimista. Né? Professor, existe... Mas peraí, e os outros? Como é que é? Otimismo, pessimismo, só para saber depois da conversa. Otimismo, em transição, Eu sou muito otimista. muito otimista, Eu também. muito otimista. Aí sim, tudo certo. Professor, existem testes, né, que selecionadores e recrutadores fazem com, por exemplo, em entrevistas de emprego para definir para saber da personalidade do candidato, se ele é otimista ou pessimista. Tipo aquele teste do copo, vocês já viram falar? O copo está quase cheio ou quase vazio. Vocês já fizeram algum teste desse? Não. Nunca fizeram. A empresa coloca lá no primeiro contato, né? Pergunta assim, se é otimista, pessimista, né? Ela é pessimista e tal. E aí a pessoa tem um copo lá estrategicamente. Teoricamente está bebendo água daquele copo, mas não está, é para fazer um teste. E aí fala assim, olhando para esse copo aqui, o que você acha? O copo está meio cheio ou meio vazio? E aí vocês sabem que a tendência das pessoas, assim, cada um tem que falar alguma coisa, mas como é ruim falar que é ser pessimista, as empresas tendem a gostar de quem fala que é otimista. Então as pessoas já vão preparadas para falar o quê? O copo está meio cheio. Então, se está meio cheio, é porque a pessoa é otimista. Mas isso não quer dizer nada, né? Que a pessoa pode falar que o copo está meio cheio e achar que tudo é uma porcaria, tudo vai pegar fogo, tudo, né? Etc e tal. Não tem, o efeito dele não é tão... E é uma coisa totalmente fora, porque, assim, geralmente o entrevistador, assim, não acredita naquilo. Então, ele está fazendo aquilo só porque é uma maneira de já selecionar, né? Quem está num lado, quem está do outro e tal. Então, a pessoa fala assim, não, na nossa empresa nós só contratamos pessoas otimistas. Aí você está fazendo a entrevista e o entrevistador é muito pessimista. Você fala, então você está no lugar errado. Você não vai falar isso, né? Você não vai falar isso para o entrevistador, é óbvio, né? Vocês acham que pessoas otimistas, elas tendem a atrair mais coisas boas ou ruins também? Eu acho. É? Por quê? Eu não sei se é a questão das pessoas falarem, pensa positivo que você atrai coisas boas. Não sei se isso vem da sociedade ou se isso é uma coisa que realmente acontece. Mas quando eu penso assim, positivo, vai dar certo, sempre fica assim na cabeça, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Que aí eu acho que a possibilidade Eu acho que a é pessoa maior. otimista, ela tem mais disposição para correr atrás. Então, acaba conseguindo... Atraindo coisas boas. É como se tivesse um esforço maior, né? Você se esforça para dar certo e você acaba tá dando certo. acreditando naquilo, né? Então você vai e faz. É que no pessimismo, eu ouvi dizer que ou você tá certo ou você fica surpreso. Então, é uma coisa Essa é boa. até que faz sentido. Porque você já vai esperando coisa Você ruim. espera o pior, então ou você Ou realmente você tá tá certo, ou certo. senão é uma boa Nunca ouvi falar surpresa. nisso, boa essa. Ou você está certo ou fica surpreendido Exatamente. positivamente. Então, o pessimista, ele acredita muito em sorte, por exemplo. O pessimismo, muita gente acha que pessimista é uma pessoa realista.
né? Então, não sei se acredita em sorte. O otimista talvez acredite mais em sorte do que o pessimista. O pessimista tende a ser visto como uma pessoa assim, olha, o que é, e as coisas tendem a não mudar muito, não espera muita magia das coisas, tal, né? Infelizmente, assim, tem algumas... Na minha área de economia, tem muita gente que lida com o mercado financeiro, que lida com bancos. E aí existe a tendência de falar o seguinte, olha, quando se pergunta para alguém do mercado financeiro, você é otimista ou pessimista? O presidente do Bradesco adora falar isso. Ele falou assim, olha, depende da situação. Entendeu? até te Então, assim, perguntar, ser no- otimista ou pessimista depende da situação, entendeu? Então, assim, é ruim uma pessoa só otimista ou só... Porque o só otimista, ele pode morrer muito rápido, né? Porque ele acha que nunca vai dar nada, vai dar errado com ele, então ele se arrisca mais. E pode dar errado, e ele não morrer, não literalmente, mas ele pode perder o emprego, pode perder dinheiro e tal. E o pessimista acaba não fazendo nada, porque... Então, na cabeça do pessoal do mercado financeiro, assim, não tem ninguém que é 100% uma coisa nem a outra. Né? Depende Você da trabalhar situação. nos dois campos. Depende da situação. Eu até te perguntando se no mundo, né, dos negócios também funciona dessa forma. Funciona muito dessa forma, né? Otimistas e pessimistas. Geralmente, quando a empresa não vai bem, a culpa nunca é da empresa, a culpa é do cenário econômico, a culpa é do país. Então, a pessoa é pessimista, mas nunca o problema é a empresa. Ele é pessimista com relação ao país, né? Se as fatores coisas vão externos. bem, ele acha que é a empresa que foi bem, e não o país que está indo bem, que as coisas estão sendo bem administradas, entendeu? Então, assim, o pessimismo vem, se as coisas estão indo mal, a culpa é do outro. E o otimismo é porque eu fui bem, entendeu? E daí fica difícil depois trabalhar os erros, né? E melhorar os acertos, entende isso, não? sim. Porque nunca é culpa dele quando foi mal e quando vai bem é sempre ele que está indo bem. Então, se você é pessimista em relação ao outro. O pessimismo é fatores porque externos. alguma coisa fora da pessoa está indo mal. Geralmente é governo, geralmente é o país, né? Na situação que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, né? Eu estou até positivamente surpreso, porque a maioria aqui é otimista, eu estou achando É até muito bom, legal. né? Uma juventude nova. Eu já. acho fantástico isso. Bom, o Antenados foi conversar com alunos da São Judas para saber se os universitários de hoje são mais otimistas ou pessimistas. Vamos ver. Na hora de realizar alguma tarefa, sempre tem as pessoas que pensam positivo e as pessoas que pensam negativo. O dicionário Aurélio define otimismo como o costume de achar que tudo é ou será o melhor possível. Já o pessimismo é definido como o estado de espírito dos que acham tudo mal ou que veem sempre as coisas pelo lado pior. Mas que tipo de pensamento predomina entre os jovens? Eu sou otimista. Eu acho que é melhor levar a vida desse jeito. Infelizmente, eu me considero pessimista, porque tudo que eu vou fazer, eu sempre faço as coisas darem certo, eu sempre faço a minha parte, mas em tudo que eu faço, eu sempre penso no que vai dar errado. Eu me considero otimista. Sou bem confiável no que eu faço, eu acho. Então, por isso eu me acho otimista. Eu sou otimista, porque pensamentos positivos atraem coisas positivas. Que pensar assim interfere diretamente nas suas atividades? Sim, eu acho que interfere, porque quando bate aquela bad, aquela coisa ruim, aí eu falo, não, tenho que pensar positivo, vai dar certo. E aí eu vou lá e faço. Interfere. Quando você é mais otimista, você tem atitudes mais positivas, você consegue alcançar o que você quer. Quando você é pessimista, eu acho que isso te dá uma segurada. E você acha que ser otimista é uma qualidade e ser pessimista é um defeito? Eu acho que ser otimista é uma qualidade, mas eu não acho que ser pessimista é um defeito. Na hora da prova mesmo, por ser otimista, me achar... eu acho que eu vou ir bem, eu sei fazer essa questão. Então eu vou e acabo fazendo as contas muito rápido e acabo me atrapalhando por isso. Você prefere conviver com gente otimista ou pessimista? Eu prefiro conviver com gente otimista, porque eu sou pessimista, então é como se fosse uma balança. Enquanto eu tô lá pensando que vai tudo dar errado, colocando os problemas nas coisas, as pessoas estão, não, isso não vai acontecer, e isso me faz bem. Eu acho que a energia é melhor de pessoas otimistas que com pessoas pessimistas. Professor, é bom para uma sociedade ter otimistas, ter pessoas otimistas e pessimistas também? Eu até pego o outro gancho também, o outro lado. Olha, pessoas otimistas são fundamentais para negócios, né? Porque se a pessoa está conduzindo um negócio, ele é empreendedor, ele for pessimista, a primeira coisa que ele vai fazer é parar de gastar, parar de investir, gastar assim na área de investimento, né? Porque ele não vai acreditar tanto no futuro quanto uma pessoa mais otimista. E independente, viu, Kaique, do grau de problemas que tem o país, assim, então tem pessoas que assim as coisas podem estar indo bem, mas ele pensa assim, bom, está indo bem, mas vai acabar mal. Né? Então, eu não vou investir porque eu não sei até onde isso vai continuar indo bem. Então, o otimismo, aí sim, isso não tem a dúvida. Otimismo e pessimismo em economia significa mais investimentos
ou menos investimentos. Então, pessoas mais otimistas tendem a investir mais. Menos otimistas ou pessimistas vão investir menos. E aí tem um problema gravíssimo, né, na estrutura econômica. Quando se investe menos, automaticamente o pessimismo vai ter razão, porque a economia vai crescer menos, porque o investimento vira consumo. Se não tem investimento, não vai ter consumo, não vai crescer. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos assim, aquele medo que se transforma em realidade. Então, o pessimismo vai se verificar, porque a pessoa não investe. Né? O empreendedor não vai investir, então não vai crescer. Agora, ser pessimista significa, nesse cenário, então, se for pessimismo e simplesmente parar de investir e se retrair, é ruim. Agora, tem o pessimista em negócios que procura saídas. Isso é legal, entendeu? Então, assim, ele está pessimista com a situação que está agora. Então, mas e se eu mudar de ramo? E se eu inventar alguma outra coisa? Buscar outras alternativas. Outros né? caminhos, Até entendeu? oportunidades mesmo. É, porque se tem uma coisa legal em crise, como nós estamos vivendo agora, que crise é oportunidade. Sempre achei isso. E aí, depois, quando a crise passa, quem não acreditou em oportunidades, depois vai falar, bom, agora é obrigado até a fechar a empresa porque não se preparou para isso, né? Exatamente. Eu queria falar com vocês agora sobre otimismo. Se vocês acham que uma pessoa otimista, ela é uma pessoa esperançosa. O que vocês acham? Acho que o otimismo assim, dá uma força a mais para a pessoa persistir no que ela está querendo. Assim. Ela continua acreditando até nas coisas mais difíceis. Por exemplo, alguma coisa que seja até impossível de acontecer, ela continua pensando, não, eu vou continuar insistindo nisso que uma hora dá certo. Professor, as pessoas pessimistas, elas têm essa tendência de ter mais o pé no chão? Pessimista tem muito pé no chão. E aí acaba... Limita ela um pouco, demais, né? Bom, eu sou meio ruim para responder porque eu me sinto extremamente otimista. Eu não sei se eu morasse na Síria, se eu seria otimista, né? Mas, enfim. Mas as pessoas pessimistas, sim, são mais pé no chão. E, assim, o que eu digo, ser pessimista, realista, nesse sentido, pessimista realista, é tomar cuidado, né, com as coisas. Isso é bom também, né? Porque vamos combinar, num momento de crise, a pessoa fala assim, bom, eu vou trocar de carro e vou me enfiar numa dívida de 60 meses. É um otimismo de doido, né? Porque a chance de alguém perder emprego próximo dela é grande. Então, ser muito otimista acaba ficando meio míope, entendeu? Assim. Bom, nós vamos interromper um pouco a nossa conversa, mas a gente continua no segundo bloco, tá bom? E com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre esse assunto. E a gente vai discutir como ser otimista em tempos de crise. A gente já volta. Uma pesquisa da Universidade de Harvard apontou que o risco de pessoas otimistas desenvolverem problemas de coração, pressão arterial e colesterol é 50% menor em relação a pessoas mais pessimistas e tristes. A felicidade e o otimismo são um santo remédio para manter uma vida saudável. Psicoterapeuta da Universidade da Pensilvânia, criou os 3 P's do pessimismo. O primeiro P, pessoal, se refere ao fato da pessoa se culpar por tudo que dá errado. O segundo P, predominante, é aquele em que o indivíduo acha que as pessoas nunca acreditam em sua capacidade. E o terceiro P, permanente, é aquele em que a própria pessoa não acredita ser capaz de alcançar o sucesso. O Antenados está de volta e o tema de hoje é otimismo versus pessimismo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui ao meu lado o professor Joimar Menezes. Bom, galera, vocês acreditam que problemas econômicos e conflitos, como vem acontecendo atualmente aqui no nosso país, podem transformar uma sociedade em pessimista? Transformar uma sociedade, deixar ela pessimista? Eu acredito que sim, e muito. Por quê? Porque as pessoas na Síria que moram lá, eu acho que não tem como elas pensarem em coisas boas na situação que eles estão, sabendo se vai cair uma bomba na casa deles, que eles não têm para onde fugir. Então, eu acho que depende muito da questão econômica do país, da questão que o país está vivendo até. É relação, de fé com a humanidade, sabe? No caso da Síria, eu acho que a fé nem existe mais. Então, a questão de esperança e de otimismo
é realmente praticamente inexistente nesses casos. Professor, esses conflitos, problemas econômicos, eles podem espalhar o pessimismo na economia de um país? Podem. A economia, assim, de cara, no Brasil, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma queda fortíssima no PIB, né? De 3,5%, alguns dizem 4%. Para o ano que vem também não se espera nada além de uma estagnação ou de queda. Isso é fruto do pessimismo, né? Da indefinição política e tal. O único problema que eu vejo nisso é uma dependência muito forte das pessoas no Brasil do que acontece em Brasília. Das coisas deveriam ser mais independentes, né? O país já tem bastante tempo, já as pessoas já têm uma estrutura para poder tocar a vida independente disso, né? Então, isso, na minha cabeça, só mostra assim como nós somos frágeis ainda em termos de sociedade na relação com o Estado. Entendem isso, não? Na relação com o governo, porque se uma coisa dessa acontece no governo e tudo para, então isso mostra que a dependência do governo é muito grande. Eu faço um paralelo com uma família, por exemplo, o pai perdeu o emprego. Então, porque o pai perdeu o emprego, você vai parar de estudar? Você vai ficar, assim, pode ficar chateado porque seu pai perdeu o emprego, mas você não pode parar a sua vida por causa disso. Aliás, tudo que não pode acontecer é você parar a sua vida porque alguma coisa ruim, né, no seu meio aconteceu. Então, as pessoas tendem, assim, para mim, o que está mais me preocupando é isso, sabe? As pessoas não fazerem as coisas porque as coisas não estão indo bem em Brasília. E detalhe, né, não estão indo bem até que ponto, né? Até que ponto é mal ficar descobrindo falcatrua, né? Eu acho isso bom. Entendeu? Assim, isso nunca aconteceu. Até que ponto é mal prender um banqueiro? Eu acho fantástico prender um banqueiro, entendeu? Muito melhor do que prender um cara que roubou a salsicha no supermercado. Entendeu a lógica? Não. Então, assim, não vejo isso com pessimismo. Mas é claro que eu sei que tem problemas, né? Esses problemas, eles têm a ver com o atual sistema federativo do Brasil, por exemplo? Muita dependência do governo, né? Porque se você pensar, as pessoas que têm menor poder aquisitivo, realmente, quando vem esse papo de crise, a primeira coisa que a pessoa pensa, vão cortar o meu Bolsa Família, vão cortar, eu não vou ter mais acesso à minha casa, à minha vida. Na minha família, no pessoal do interior, tem gente que tem acesso, assim, porque precisa dessa coisa do governo e agora está pensando assim, casou contando com Minha Casa Minha Vida. E agora já está na dúvida, será que vai ter esse Minha Casa Minha Vida? Será que meu casamento persiste, continua, aguenta a falta de uma casa, né? Se o governo cortar esse investimento? Então, aí tá vendo? Então, a relação com o governo é total, né? E isso vai contaminando. E as pessoas ficam assim, então eu também não vou investir num negócio, não vou comprar, sei lá, um empresário com muito dinheiro, comprar um terreno para fazer um shopping, para fazer um hotel, porque as coisas no país não estão indo bem. Professor, né? Você acha que então o governo foi um otimista irresponsável também? Matou bem, Matheus. É isso aí, Matheus. Muito irresponsável. Porque ele entrou numa espiral de tá indo tudo bem, tá indo tudo maravilhosamente bem. O Brasil cresceu em 2010 7,5% no ano. Foi um absurdo de crescimento. E aí isso chamou a atenção do mundo inteiro. E aí sabe quando a pessoa começa a se achar demais? Gastando. E aí assim, achou que esse crescimento não ia parar nunca, que a crise econômica do mundo nunca ia nos pegar. E aí, né, você dormiu em berço esplêndido, né? Foi lá e acreditando que a coisa ia continuar assim, e aí continuou gastando, liberando dinheiro para empresas, dando descontos em multas que as empresas tinham que pagar para o governo, sabe assim? Tá tudo tão bem mesmo, não precisa pagar aqueles milhões que a empresa deveria pagar para o governo de multa por não ter pago imposto de renda, seja lá o que for, né? E aí aumentando programas sociais e não sei o quê, só que aquele 7,5% caiu para 4%, depois para 3%, entendeu? Para 2%. E agora é negativo, né? Aquela tsunami da crise que ia chegar com então, uma marolinha aqui. Isso gravou, né? Gravou. Na cabeça de todo mundo, né? Foi a palavra-chave, né, do governo para tentar convencer o povo de que estava indo tudo bem. Pode falar. Mas assim, aí agora parece que a solução é ser pessimista, então, em relação ao governo ser pessimista, por exemplo, tentando cortes, essas coisas? Aí vem o realismo, né? Agora não tem dinheiro, né? Então, uma pessoa otimista, que eu falei agora há pouco, uma pessoa otimista não pode ser míope. Então, assim, não é porque eu sou otimista que eu vou ficar entrando em dívida que eu vou achar que sempre vou conseguir pagar isso. Não, eu sou otimista, mas eu sou pé no chão no sentido de que eu não vou comprar um helicóptero, por exemplo, né? Porque, então daqui a 5 anos eu vou conseguir dinheiro para pagar esse helicóptero. O otimismo não pode ser nesse sentido, né? De coisa muito maluca. Então, agora, o governo tem que admitir primeiro que errou. Né? Fala, errei e tem que consertar esse erro. Mas é difícil quando se é governo, né? Porque ele vai falar que ele mesmo errou, né? Ele, PT, ela, Dilma, né? E vamos combinar que a base do governo é uma base social. Então, falar que errou significa cortar todos os programas sociais, ou quase todos. E aí perde legitimidade com a base, entendeu? Assim, é muito complicado. Eu acho que deve ser muito ruim morar na Síria, mas também deve ser muito ruim ser Dilma Rousseff, viu? Porque... Ainda não deve dormir vários... Não sei como é que faz, viu?
Vocês acreditam que a situação atual, por exemplo, possa, de certa forma, afetar os planos que vocês têm para o futuro, por exemplo? Com certeza. É. Com certeza. Ainda mais nós que estamos saindo da faculdade daqui a 2, 3 anos. Né? A gente não sabe se vamos ter emprego, se vamos conseguir, como vai estar o mercado de trabalho. Então, a gente sempre tem que buscar fazer cursos, né? E se o país está em crise, se você não tem dinheiro, aí fica difícil. Complicado. E vocês? Esses dias mesmo eu estava falando com a minha mãe, assim, a mãe estava querendo fazer uma pós, assim, mas você vai conseguir arranjar um emprego para poder pagar a pós? Porque eu pago as coisas da casa. Será que você vai conseguir emprego? Será que você vai ter que trabalhar em shopping, assim, um emprego mais comum? Daí já fica aquele medo, né? E se não der fazer a pós, e se não, vamos só trabalhar, então deixa estudo um pouco para depois. Ou seja, é um desvio no curso da sua carreira profissional, afetado pela situação atual, por exemplo. Alguém teve alguma situação semelhante que teve que mudar algum plano profissional por conta desse atual cenário? Eu acho que uma coisa que minha família está fazendo é guardar dinheiro. Né? Tá tentando tirar em algumas coisas e guardar dinheiro porque não sabe como que vai ficar daqui a alguns dias, amanhã. Exatamente. Professor, com essas notícias de inflação, desemprego, déficit, até que eu gostaria que você explicasse o que vem a ser o déficit, né? Que muito se fala no mercado, mas esclarecer bem o que seria isso. O jovem universitário ele pode, de certa forma, perder a esperança em empreender, por exemplo, ou conseguir um bom emprego? Eu acho que a única coisa que o jovem não pode, e isso não custa nada, ou não custa muito pouco, é parar de estudar, parar de ler. Entendeu? Então, assim, independente de cursos, sua mãe tem razão em falar que precisa ver se vai ter emprego ou não, mas eu acho que em momentos de crise são os momentos que as pessoas deveriam se dedicar muito mais àquela atividade que depende só dela, entendeu? Então, assim, em vez de acordar às 11 da manhã num sábado, acorda às 8, às 9, entendeu? Leia mais, entendeu? Se prepare melhor. Tem muita coisa que a gente pode fazer sozinho, né? Sem gastar dinheiro, ainda mais com a internet hoje em dia, né? Tem depois eu volto para explicar o negócio do déficit, mas tem um estudo que foi feito na Alemanha que nunca se estudou tanto na Alemanha em casa quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas estavam totalmente sem esperança e aí elas se dedicaram àquilo que elas tinham. Então começaram a ler coisas, assim, sabe? O mercado de livro virou um mercado negro de livros, pra você ter ideia. Porque as pessoas precisavam de informação, porque elas não sabiam o que vinha depois, mas elas sabiam que o que está aqui ninguém tira, né? E a questão econômica, basicamente, é o seguinte, o governo atual, o governo da Dilma, gastou mais do que arrecadou. E isso é proibido por uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. É uma das coisas que deixa o governante inelegível. Ele não pode se reeleger porque ele gastou mais do que arrecadou. Como o jovem universitário ele deve pensar na carreira e se planejar para o futuro? Encontrar oportunidades? Olha, Kaique, tem que ser aquilo que a pessoa gosta, não pode ser de acordo com o mercado. Então, o mercado agora está tendendo mais a não sei o quê, e aí a pessoa pega e vai estudar aquilo, vai ser um péssimo profissional, né? Então, tem que ser aquela coisa eu acho, sabe o que eu acho muito legal? O pessoal, por exemplo, de artes cênicas, né? O pessoal que faz teatro, né? Ou que mexe com música. Não, pode ser crise ou não crise, a pessoa vai abrir mão disso. Gosta de tocar piano, vai para tocar piano porque vai fazer um curso agora de ciência da computação. Pô, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, assim, para se dar bem, tem que gostar muito, muito, muito do que faz. Aquela história do brilho no olho, etc. e tal, né? Para 2016, o que você acha que o brasileiro pode fazer para mudar esse cenário? Primeiro, depender menos do governo, né? Assim, as coisas só vão começar a melhorar no país quando as pessoas acharem que esquece o governo. Seria muito legal, assim, perguntar quem é o presidente do Brasil, a pessoa fala assim, ai, caramba, quem é mesmo? Entendeu, não? Isso é sinal de que as coisas estão acontecendo independentemente de quem é o presidente, né? Para 2016, as coisas não vão melhorar, assim, em termos macroeconômicos não vão melhorar, mas eu acho que nos momentos de crise é que surgem muitas coisas boas. Acabou. Acabou o programa. Obrigado, Geimar, pela sua presença. Foi muito legal esse bate-papo entre a gente, para esclarecer um pouco e ter mais um pouquinho de otimismo em relação ao que está vindo por aí, né? É isso aí. É bom ser otimista, mas com realismo. Com realismo também, com o pé no chão. Pessoal, obrigado, viu? Vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigada. Valeu. Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença do professor Joemar e dos alunos aqui da Universidade de São Judas. E para você que tem alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão aqui para a TV São Judas, entre em contato pelo Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!